você está? Tudo bem? Na aula anterior, que foi a quarta aula de termologia que nós estamos estudando aqui, eu trouxe para você um aplicativo do iPad que mostrava de uma maneira um pouco mais clara qual é a diferença entre temperatura e calor, né? Esse conceito que muitas vezes se confunde aí com facilidade. Hoje, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é entender como que se calcula a variação de temperatura que é dada numa escala, se eu quiser converter, né, se eu quiser calcular essa mesma variação de temperatura para uma outra escala. Como assim? Por exemplo, eu tenho uma variação de temperatura na escala Celsius e eu quero saber essa variação de temperatura, o quanto ela representa na escala Fahrenheit. É diferente do que nós estávamos fazendo até agora. O que nós fazíamos até agora era converter uma temperatura pontual. Então, por exemplo, eu queria saber qual era a temperatura em Fahrenheit, que seria equivalente a 37 graus Celsius. Então era pontual, era 37 graus Celsius. O que nós vamos fazer hoje é calcular qual é o intervalo, né? Então, por exemplo, quer saber se variou em 10 graus Celsius minha temperatura, né, na escala Celsius. Eu quero saber em quantos graus Fahrenheit houve variação, tá? Então, para ilustrar isso, eu vou desenvolver o cálculo aqui. Eu trouxe duas escalas, né? Uma em graus Celsius e outra em Fahrenheit, para ilustrar a nossa situação. Só vamos lembrar algumas coisas interessantes? Na escala Celsius, a água sofre fusão, né? Então o ponto de fusão da água é a 0 graus Celsius, correto? E ela sofre vaporização, ela passa a se tornar vapor, quando atinge a escala de 100 graus Celsius, correto? Isso aqui a gente está acostumado, porque graus Celsius é o que a gente utiliza aqui no Brasil. E na escala Fahrenheit, qual seria o equivalente a isso? Na escala Fahrenheit, o 0 graus Celsius é equivalente a 32 graus Fahrenheit. E os nossos 100 graus Celsius é equivalente a 212 Fahrenheit. Então você pode ver que a divisão da escala é diferente. Tem uma divisão aqui em 100 graus e aqui eu tenho uma divisão de 180 graus, né? Para a mesma variação de temperatura. Então, o que nós vamos fazer? O que eu quero que você imagine comigo aqui? Vamos imaginar a seguinte situação. Para qualquer variação de temperatura na escala Celsius, por exemplo, se eu pegar uma temperatura aqui, ela vai ter um equivalente aqui, ó. Então, para qualquer temperatura na escala Celsius, eu tenho uma Fahrenheit. E uma menorzinha aqui, eu também tenho um equivalente aqui. Então, o que a gente tem que imaginar? Se eu tiver aqui, deixa eu mudar de cor aqui para a gente ficar um pouquinho mais bonitinho, ó. Se eu tiver uma variação desta maneira aqui, ó, da escala Celsius. Então, por exemplo, foi aqui pouco abaixo de 50 graus Celsius para um pouco acima de 70 graus Celsius. Então, eu tenho uma variação de temperatura, que eu vou fazer assim, ó, temperatura na escala Celsius, correto? Essa variação vai corresponder a uma variação aqui, ó. Vai corresponder a uma variação na escala Fahrenheit. Ó, que bonitinho. E eu vou chamar de variação θ F, na escala Fahrenheit, ok? Então, essa variação é proporcional à variação entre os extremos. Então, o que eu posso escrever aqui? Então, essa temperatura final menos essa temperatura inicial, certo? Que é a minha própria variação na escala Celsius. Então, ó, a minha variação na escala Celsius, ela tem que ser proporcional a variação dos extremos, ou seja, final menos inicial. Então eu posso escrever assim, ó, 100 graus Celsius menos 0 graus Celsius. Bem parecido quando a gente queria criar uma escala própria, que a gente fez isso na aula 3. Lembra disso? Pois, se não lembra, volta lá depois dessa aula para retomar esse conteúdo. Então, para manter essa proporção, a variação que eu tenho aqui na escala Fahrenheit, ou seja, final menos inicial, que é a própria variação que nos interessa, tem que ser proporcional ao que a gente fez para a escala Celsius. Final, ponto de ebulição para a gente aqui, né, que nós pegamos como referência, 100, que no caso aqui são 212, menos o equivalente a 0 graus Celsius, que são 32 graus Fahrenheit. Correto? Como que vai dar isso aqui? Vamos trabalhar essa equaçãozinha aqui um pouquinho. Então, a variação na escala Celsius, quanto dá essa conta? 100 menos 0. Obviamente, vai dar 100, não é verdade? Só que tem que ser igual a variação na escala Fahrenheit dividido por... Quanto que dá essa conta pra gente aqui, ó? 212 menos 32. 2 menos 2 é 0. 21 menos 3 dá 18. Portanto,
180 graus Celsius, certo? Então, a variação na escala Celsius dividido por 100 tem que ser igual à variação na escala Fahrenheit dividido por 180. Só que a gente pode simplificar um pouquinho isso daqui ainda. Eu posso dividir ambos os termos por 20, eles são múltiplos de 20. Então, simplificando, então vou até escrever aqui assim, ó, simplificando, o que nós teríamos? Teríamos que a variação na escala Celsius sobre quanto que é 100 dividido por 20, né? Então, simplificando, eu vou falar assim, que nós estamos dividindo por 20 ambos os lados aqui na parte de baixo da fração. 100 dividido por 20 vai dar 5. Isso tem que ser igual à variação na escala Fahrenheit sobre 180 dividido por 20 vai dar 9. Então, esta relação aqui, ó, que a gente pode e vai utilizar a partir de agora nos nossos exemplos para calcular a variação de uma escala em função da outra, ok? Então, eu vou trazer um exemplo aqui para a gente, deixa eu apagar isso daqui, deixa eu limpar a página aqui para a gente um pouquinho e trazer este exercício aqui para a gente ver como que funciona essa história toda, certo? Bom, a questão aqui é a seguinte: em um certo local da Terra, a menor temperatura registrada no inverno foi de menos 10 graus Celsius e a máxima temperatura registrada no verão foi de 20 graus Celsius. Então, determine essa variação de temperatura na escala Fahrenheit. Então, o que nós temos aqui? Então, se eu for traçar aqui, ó, só para deixar bonitinho, eu tenho uma variação de temperatura na escala Celsius que vai de menos 10 graus Celsius até mais 20 graus Celsius. Então, o que eu tenho na verdade? Eu tenho uma variação na escala Celsius de 30 graus Celsius, não é isso? Tá? De menos 10 para mais 20, eu tenho uma variação de 0, 10, 20. Então, 10, 20, 30 graus Celsius. Então, se eu quiser determinar essa escala, essa variação na escala Fahrenheit, a gente vai fazer exatamente como nós vimos agora há pouco. A variação da escala Celsius dividido por 5 é igual à variação da escala Fahrenheit dividido por 9. Qual foi a variação na escala Celsius? O valor que nós obtivemos foi fornecido no exercício, 30 graus Celsius, foi a variação de menos 10 para mais 20. Então, 30 dividido por 5 é igual à variação na escala Fahrenheit dividido por 9. Então, eu tenho que variação na escala Fahrenheit vai ser 30 vezes 9, tudo isso dividido por 5. 30 vezes 9 vai dar 270. 270 dividido por 5, o que me dá, então, uma variação na escala Fahrenheit. 27 dividido por 5 vai dar 5, sobra um 2, faz a continha bonitinha, vai dar uma variação, portanto, de 54 graus Fahrenheit. Então, uma variação de 30 graus Celsius na escala Celsius, né, obviamente, corresponde a uma variação de 54 graus na escala Fahrenheit. Ok? Espero que esse exercício aqui tenha ajudado. Você vai encontrar alguns outros exemplos aí na internet. Alguns vestibulares têm cobrado isso, tá? Então eu espero que isso tenha sido realmente útil para você. A gente se fala em breve e aí, até mais.